Oi pessoal, continuando aí a leitura do livro Bem-vindo ao Hospício, do autor Alexandre Costa. Preconceito linguístico. Dentre todos os sintomas de falência mental de uma sociedade, a teoria do preconceito linguístico sem dúvida está entre os mais destacados. Nem deveria ser preciso explanar sobre uma teoria que acredita que corrigir uma pessoa que fala ou escreve errado não é um ato de amor ou preocupação sincera, mas um ato de preconceito. Essa ideia esdrúxula, que parece saída da cabecinha de um mau aluno mimado que se revolta diante da professora que o adverte, por incrível que pareça, conquistou adeptos e hoje influencia toda a estrutura educacional, ganhando adesões a cada dia com o respaldo de pseudo-intelectuais doutrinados pela pedagogia do oprimido de Paulo Freire e companhia. Uma breve reflexão sobre os malefícios do que essa ideia infeliz pode causar na capacidade cognitiva das próximas gerações já é suficiente para classificar essa teoria como a mais absurda que alguém foi capaz de formular. Educar é corrigir. Todo aprendizado ocorre por uma longa sequência de tentativas, erros e acertos posteriores. Não consigo imaginar uma forma de ensinar alguma coisa, qualquer coisa, sem que o aprendiz seja corrigido ao errar. Mesmo quando o aluno consegue aprender algo de imediato, o ensinamento que ele absorveu já foi algum dia resultado da correção de um erro. Como costuma acontecer com essas bobagens pedagógicas alienantes que normalmente recebem a classificação de revolucionárias e que proliferam nas escolas e nos livros didáticos, a consequência dessa estupidez será exatamente inversa ao prometido. O suposto objetivo da teoria é eliminar o preconceito das relações e criar uma nova forma de educar pautada pela compreensão, pela solidariedade, pelo amor e outras palavras bonitas. Bobagem. O resultado será uma massa de ignorantes incapazes de manter uma conversa compreensível, ler um bom livro ou aprender qualquer matéria que exija versatilidade, nuance e complexidade da norma culta da língua. Com toda certeza e, em pouco tempo, a aplicação dessa teoria vai limitar as oportunidades para um grande número de alunos e vai colocar um teto nas possibilidades de aprendizado, principalmente para aqueles que a teoria diz proteger. Em defesa da teoria estapafúrdia, é hábito usar os artifícios de sempre, exageros e detalhes insignificantes. Coleta o exemplo de correções feitas com ofensas e xingamentos, que de fato são ineficientes e desnecessárias, e apegam-se às particularidades do regionalismo como forma de transformar o chamado preconceito linguístico numa espécie de subdivisão do preconceito geográfico regional. Nesse time de defensores normalmente estão também alguns desavisados apenas parcialmente convencidos da sua eficácia e aqueles que nem a entendem, mas a defendem porque a ideia tem um verniz libertário e moderno, ou seja, parece cool. Praticar, defender e até mesmo aceitar esse troço pode parecer loucura, e eu acho sinceramente que é uma das mais espetaculares. Mas se você está no manicômio, não costuma dar muito certo ficar discutindo com gente louca. O ideal é se adaptar ao ambiente, entrar no clima e seguir em frente. Arte moderna. A classificação dos estilos de arte é uma coisa bem complicada, por isso permite tantas e tantas divisões, subdivisões, paralelismo, etc. Com tantos rótulos, algumas vezes absolutamente subjetivos, classificar um quadro ou um artista dentro de uma época, um estilo ou um grupo de artistas pode ser uma tarefa quase impossível de se alcançar sem encontrar exceções, incongruências e contradições. No caso da arte moderna, essa dificuldade supera o razoável por conta da dissolução dos princípios que, durante séculos, guiaram as mãos e a criatividade dos artistas. Longe de qualquer discussão sobre a classificação e simplesmente para facilitar a compreensão, chamo de arte moderna tudo aquilo que não se enquadra nos estilos clássicos que, ao longo do tempo, enriqueceram o imaginário com exigências estéticas mínimas que buscam a transcendência ao expressar uma visão, uma lembrança, uma ideia, com formas e elementos coerentes, equilibrados, tudo dentro dos parâmetros mais amplos possíveis. Nesse sentido, a arte moderna constitui todo o resto de experiências que vai do quadro vazio de significados, mas simpático, que serve perfeitamente bem como um objeto de decoração, às instalações, eles adoram essa palavra, bizarras e incompreensíveis, cujo desperdício e mau gosto só são compensados pelo humor involuntário contido na explicação alucinada do artista. Quando a vontade de chocar, de revolucionar e de ser diferente se sobrepõe ao conhecimento, à criatividade e à técnica, o resultado é sempre uma desgraça que tende a crescer em número e grau. Daí a lambuzar o corpo com óleo ou enfiar um crucifixo no ânus e chamar de arte é um pulo. Música para as massas. O declínio cultural que acelerou nas últimas décadas é tão evidente que nem é preciso muita explanação. Em todas as áreas percebemos que a deterioração para não ter limites nem um fim, parece não ter limites nem um fim no curto prazo. O declínio cultural que acelerou nas últimas décadas é tão evidente que nem é preciso muita explanação. Em todas as áreas percebemos que a deterioração parece não ter limites nem um fim no curto prazo. A degradação cultural não é uma exclusividade brasileira, não é um fato isolado nem espontâneo. Esse enfoque merece um livro exclusivo. Mas o que importa nessa sessão é mostrar que a música é, sem sombra de dúvidas, a forma de arte
que sofreu as piores e mais imediatas consequências da decadência cultural e moral da nossa sociedade. E música ruim é sintoma de doença intelectual. Tenho um amigo músico que diz que a decadência começa com a morte de Bach, em 1750. Eu não tenho conhecimento suficiente para confirmar ou negar com alguma consistência. Como leigo, só consigo identificar a queda livre muito tempo depois, a partir da segunda metade do século XX, mais precisamente após a década de 1960. Algumas características que garantiam a qualidade foram preservadas nos primeiros anos, mas tudo foi degradando-se pouco a pouco. Toda forma de decadência parece seguir um mesmo caminho. No início, a queda não é tão evidente, mas mesmo que a velocidade continue sendo mais ou menos a mesma durante todo o processo, seus efeitos se tornam mais visíveis conforme avança. É como a água descendo pelo ralo. Mesmo não tendo conhecimentos profundos sobre o tema, perceba alguns momentos em que a recente história da música popular parece inclinar e acelerar sua deterioração. O primeiro desses momentos tem relação com o relativismo que corrói a arte como um todo. Na música, ele ocorre em épocas variadas, dependendo do gênero musical, e consiste em acreditar que qualquer um pode fazer e executar uma boa música, deixando de lado as exigências técnicas e qualidade criativa. No rock, por exemplo, identifica esse momento com o aparecimento do grunge, e na música brasileira, isso começa com a bossa nova. Nesse sentido, até mesmo as improvisações do jazz podem ser entendidas como o princípio da desordem musical dos nossos dias. Como eu disse antes, nem sempre a inclinação é evidente no início desses movimentos, e muitas vezes os pioneiros idealizadores ainda mantêm a quantidade de seus predecessores, o que não costuma ocorrer com as gerações seguintes. Algo como uma leve descida, quase imperceptível, que precede a ladeira. O segundo deles diz respeito a uma profunda mudança na forma de consumir música. O surgimento da MTV inaugurou um novo parâmetro. A necessidade do videoclipe relegou a qualidade e elevou a característica visual dos artistas. Um exemplo bem nítido ocorreu com o cantor e compositor Christopher Cross, que mesmo sendo um dos músicos mais completos de sua geração, ganhador de inúmeros prêmios importantes e um dos maiores vendedores de discos na época imediatamente anterior à MTV, foi preterido porque sua aparência física não estava de acordo com os padrões visuais da emissora. Outro fator importante que não pode ser esquecido, porque ocorre simultaneamente ao crescimento da moda do clipe, é a cultura do jabá, que iludiu as rádios e enfraqueceu seus departamentos de publicidade, tornando-as cada vez mais dependentes do dinheiro das gravadoras, e quem paga a conta escolhe o prato. Somem-se a isso os custos proibitivos de um bom clipe e teremos um novo mercado musical, onde as grandes gravadoras, a MTV e suas copiadoras passam a definir quem tem a aparência adequada para ser um artista conhecido. As rádios ecoam as escolhas das gravadoras que pagam seus aluguéis, e o povão nem chega a conhecer outros artistas, porque esse arranjo passou a acontecer em todos os lugares a partir da década de 1980. O desastre atual que vivenciamos na música brasileira e mundial, no entanto, não pode ser explicado somente com essas observações, e sua total compreensão exigiria um longo tratado com pelo menos algumas centenas de páginas. Seja qual for o motivo derradeiro dessa abominação que se tornou a música popular, o fato é que aparentemente chegamos ao fundo do poço e não parece que vai aparecer uma escada tão cedo. Penso, inclusive, que as coisas ainda vão piorar bastante antes de melhorar. O poço ainda pode afundar um pouco mais. Pelo andar da carruagem, em breve as músicas mais tocadas serão feitas por um martelo batendo uma bigorna e um DJ incorporando algum ruído produzido no banheiro do artista. Amadorismo no esporte já. Nenhuma sociedade valorizou tanta prática esportiva. Em nenhuma época da história humana o esporte foi tão endeusado como agora. Muitos dizem que faz bem à saúde, outros alegam que serve como entretenimento psicologicamente saudável e alguns vão além, garantindo que é uma forma de afastar as crianças e os jovens das influências negativas das drogas, etc. Tenho que concordar plenamente com todas essas afirmações, não porque um bando de especialistas repetem isso a todo instante, mas porque presenciei isso ao longo da vida, seja comigo ou com muitos dos meus amigos. A loucura da excessiva promoção do esporte, no meu entender, só existe no âmbito profissional quando ele deixa de ser um entretenimento e se transforma em um negócio, um dos mais rentáveis do mundo, aliás. Sendo um negócio, todas ou quase todas as suas contribuições benéficas tornam-se elementos secundários que servem apenas para formar o simulacro utilizado pela propaganda. Se um jogo de futebol movimenta milhões de dólares, como esperar que não seja tratado como um investimento financeiro? Como em qualquer outro negócio ou investimento, além de diminuir os custos dos seus controladores, buscam incessantemente a eliminação dos riscos. Isso é evidente. Acho engraçado quando vejo as pessoas desmotivadas com o futebol profissional devido às constantes acusações de manipulação de resultados, por exemplo. E para piorar, como solução para a falta de credibilidade causada pelo excesso de profissionalização, elas pedem mais profissionalismo. Esperar que a profissionalização traga de volta o prazer do que era simples entretenimento é uma alucinação pura e simples, tão maluco quanto o próprio fanatismo esportivo. Paulo Freire, o rei da educação com 2 S's.
Se existe alguém que é alçado à condição de mestre, sábio e até gênio pela esquerda e moderninha, esse alguém é Paulo Freire. Seja na imprensa ou na academia, nenhum outro professor brasileiro é mais insensado, admirado e até idolatrado. Um símbolo dos educadores, o herói de professores, sociólogos e de todo esse pessoalzinho de humanas. Para entender melhor esse culto, é preciso saber que a aplicação de seus ideais marxistas na educação é uma das maiores vitórias conquistadas pelo movimento revolucionário no Brasil. Ao educar crianças conforme os moldes propostos por esse maluco, a sociedade entrega seus filhos para uma deformação intelectual difícil de ser curada. A pedagogia do oprimido proposta pelo barbudo é confusa e como ele e permite todo tipo de interpretação e desdobramentos imprevisíveis. Além da teoria não produzir nada de bom, ela ainda gera dezenas de outras teorias piores do que ela, abrindo de vez as portas para a doutrinação e transformação do aluno em um perfeito idiota útil. E as razões para o sucesso é que Paulo Freire está para a pedagogia como Oscar Niemeyer está para a arquitetura. Mais ou menos como ocorre com Niemeyer, o culto a Paulo Freire tem mais relação com seus compromissos e ideais políticos do que com sua obra. Depois de tentar entender sua aclamada pedagogia do oprimido, considero que ela é direta ou indiretamente responsável pela deterioração do senso de hierarquia, pela diminuição da importância do mérito, além do enfraquecimento das matérias essenciais e fortalecimento das disciplinas mais facilmente ideologizáveis. Repare que todos esses efeitos destroem a capacidade de aprendizado e servem ao movimento revolucionário no mesmo instante. Já que chegaram ao ponto de nomeá-lo patrono da educação brasileira, e esta é uma porcaria, acho que posso colocá-lo como rei da estupidificação, e tendo em vista a influência que sua obra exerceu e ainda exerce entre educadores de todos os níveis do Brasil, não seria má ideia colocá-lo também na competição para rei da loucura brasileira. Chacrinha, outro expoente da idiotificação, que também ajudou a destruir a cultura brasileira, perguntaria, vai pro trono ou não vai? Esses jornalistas. Costuma dizer que exagero, aliás, quando afirmo que no Brasil a imprensa é pior do que a política. Digo isso porque acredito que cabe à imprensa frear o apetite dos políticos ao desvendar para a sociedade qualquer tentativa de limitar os direitos, cercear as liberdades ou arrebentar o cofre. O poder, por sua própria essência, tende a se ampliar e crescer caso não enfrente resistência. Resistir à disseminação dos tentáculos do governo e dos governantes significa, no fim das contas, defender os direitos individuais e coletivos em qualquer sociedade sadia. De uma forma mais direta e prática, limitar o poder e impor obstáculos às suas vontades consiste, na verdade, em exercer a democracia. Em uma sociedade que pretende preservar a coerência de suas funções e objetivos, que visa delegar as decisões mais importantes de forma a buscar o bem comum, convém dividir o poder de maneira que o equilíbrio se mantenha mesmo diante dos mais ousados abusos. Na democracia, isso ocorre por meio da existência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e definir os limites de cada poder deve ser a tarefa principal dos que exercem o poder que receberam. Esse arranjo pode e deve servir como baliza para manter as coisas dentro dos limites. Infelizmente, como tudo que é pensado ou criado pelo homem, essa divisão pode falhar. Como não existe fórmula mágica para impedir que um poder tente controlar outro, e como sabemos que essas tentativas vão acontecer com uma frequência muito acima do aceitável, a probabilidade de a sociedade perder o controle sobre um governante que busca aumentar o próprio poder torna-se imensa. Neste momento, mais do que em qualquer outro, torna-se imprescindível uma imprensa honesta e livre. Se a sociedade perde os mecanismos que deveriam protegê-la de governos corruptos ou incompetentes, o que resta é tentar, por conta própria, frear o crescimento do poder e limitar a ação dos poderosos. Para que isso possa acontecer, é preciso que a informação circule com liberdade, honestidade e racionalidade. Quando assistimos a esse completo descontrole, com corrupção e ineficiência se alastrando para todas as repartições públicas em todas as instâncias das três esferas de poder, e percebemos que a informação circulante é insuficiente ou distorcida, fica claro que alguém falhou na missão de levar e interpretar a informação relevante. Se esta falha se deu por conta de interesses obscuros, por inépcia descomunal ou uma mistura destas duas, é uma questão que merece estudo, mas qualquer um desses fatores leva à conclusão de que a grande imprensa brasileira é responsável pelo estágio avançado de decomposição em que se encontra a nossa sociedade. E os políticos ambiciosos serão sempre muito gratos pela imprensa inconsequente que informa e forma um público demente. Conspiração ou teoria das coincidências. No século XX, os meios de comunicação se expandiram a níveis inimagináveis. Praticamente todos os cantos do mundo passaram a receber informações difundidas pelos jornais, rádios e TVs. A disseminação das notícias trouxe incontáveis benefícios para a sociedade e, com alguma justiça, deu à imprensa uma influência que nem mesmo reis ou imperadores da antiguidade ousaram imaginar.
Como o poder é a capacidade de influenciar, as empresas que controlam a comunicação passaram a ocupar um lugar mais alto na pirâmide, ao lado ou logo abaixo daqueles que definem os rumos da sociedade. Com o tempo, essas empresas se tornaram as mais atrativas do mercado e nos últimos 50 anos, grande parte delas foi comprada ou se fundiu com suas concorrentes, criando uma concentração cada vez maior. Atualmente, apenas alguns grupos controlam as grandes empresas de mídia, e a quase totalidade das informações que circulam o planeta provém das mesmas fontes. A concentração das fontes de informação, além de consolidar o poder de quem as controla e de tornar homogêneas todas as notícias circulantes, criou uma discrepância que hoje se destaca como uma das principais causas da ignorância. O poder de levar uma informação a muitas pessoas de uma só vez e a credibilidade trazida pela repetição, deram à imprensa uma posição única na história. Com o grande alcance e a mesmice generalizada, a imprensa passou a ter o status de mensageiros iluminados, que possuem o dom da verdade e são responsáveis por levar o conhecimento a todos de forma isenta e samaritana. Diante dessa nova realidade, as pessoas passaram a acreditar que todas as informações que não correspondem ou estão ausentes da pauta da imprensa não podem ser verdadeiras. Para manter essa aura de santidade e onisciência, quando aparece alguma informação que destoe do seu menu, precisam classificar como teoria da conspiração. Mesmo na internet, o único espaço onde ainda se pode encontrar algum tipo de liberdade, qualquer um que lance uma notícia ou defenda um enfoque diferente daquilo que diz a grande imprensa é logo rotulado como conspirador, mentiroso, alucinado. E quando a informação é demais reveladora e já não é possível escondê-la sob esses rótulos, lançam outro. É apenas uma coincidência. O bicho parece porco, tem pé de porco, cabeça de porco, faz barulho de porco e tem cheiro de porco, mas não deve ser o porco, afinal de contas eu vi na TV que não é um porco. Nem com a internet. Entre os inúmeros benefícios trazidos pela internet está a possibilidade de desmascarar jornalistas e órgãos de imprensa contaminados pela incapacidade ou corrompidos pelos favores dos poderosos. Acostumados a um distanciamento que os impressos, as rádios e as TVs impõem, era muito difícil para o leitor conhecer as reais motivações por trás dos enfoques das notícias, das opiniões isentas, entre aspas, e das análises balizadas, entre aspas, feitas pelos seres angelicais e incorruptíveis que ocupam as redações. Com as redes sociais, os e-mails, a facilidade de buscar informações anteriores e conhecer os patrocínios ficou muito mais fácil implodir a aura de competência e imparcialidade que alguns profissionais e empresas conseguiram manter por muitas décadas. Uma visita ao Facebook de um jornalista pode explicar perfeitamente suas posições aparentemente inexplicáveis, e uma busca nos beneficiários de um determinado benefício estatal pode demolir a credibilidade de uma redação ou mesmo de toda uma empresa. São incontáveis os exemplos de jornalistas que, apesar de comprometidos até a medula com determinada causa ou ideologia, escrevem e falam na grande imprensa como se suas opiniões não tivessem qualquer relação com seus reais interesses, diluindo opiniões como se fossem percepções e despejando um caminhão de subjetividades na forma de notícia imparcial. Dentre estes, podemos destacar todos os onguistas, que muitas vezes posam de sensatos, tolerantes e isentos quando discursam violentamente nos palanques contra todos que discordam de suas teses, muitas vezes vociferando até mesmo contra a própria realidade. Muitos são apenas burros, mas alguns, geralmente aqueles que detêm mais espaço na mídia, apenas repetem o script determinado pela estratégia ideológica que paga suas contas. Em tempos de internet disseminada, cabe ao leitor que ainda preserva alguma sanidade buscar diferenciar entre os idiotas úteis e os malandros, visitando seus perfis e pesquisando seus ideais não declarados ou compromissos inconfessáveis. E a única postura sadia é: vai estudar, vagabundo, para os burrinhos, e diga-me quem te paga e eu te direi como pensa, para os mais espertos. Os especialistas, entre aspas, basta ligar a televisão em algum telejornal para assistir a um espetáculo de bizarrices declaradas ou enrustidas. Em algum momento, jornalistas, produtores e editores perceberam duas coisas. Primeiro, que as pessoas acreditam em qualquer bobagem desde que a frase comece com "estudos indicam". Segundo, que mesmo a mais estúpida das afirmações passa a ter credibilidade se a pessoa que a disse for classificada como um especialista. Desde então, essas técnicas de engenharia social foram incorporadas ao jornalismo como uma praga, e como não necessitam de comprovações posteriores, já que tudo cai no esquecimento com muita facilidade, se tornaram uma ferramenta que, além de influenciar a sociedade, contribuem para a criação de verdades tidas como absolutas, inquestionáveis, que vão pavimentar o caminho das próximas bobagens, tudo com um ar científico, afinal de contas foram ditas por um especialista. Quando não estão a introduzir conceitos incertos, duvidosos ou mesmo mentirosos, esses seres iluminados costumam dizer coisas mais óbvias do mundo, como
com a expressão facial de um sábio que acabou de descobrir o sentido da vida. Há poucos meses, um telejornal fez uma matéria sobre a escalada de preços e, com muita pompa, o âncaro chamou o especialista para conhecer a sua opinião sobre como diminuir a conta de luz. Sentados diante de uma pequena biblioteca, a repórter pediu a ela conselhos para diminuir os gastos com energia elétrica e a mulher, apresentada como especialista, fez pose, respirou fundo e soltou. Para economizar energia, o ideal é tomar banhos mais rápidos e apagar as lâmpadas dos cômodos vazios. Diariamente a imprensa nos brinda com genialidades deste mesmo tipo, pérolas inesquecíveis de estupidez. Outras vezes, quando estão inspirados, como neste exemplo acima, repetem aquilo que todos sabem há décadas. Uma sociedade que baseia suas decisões em personalidades vazias como essas merece ser recolhida à Casa Verde, copiando e colando e seguindo a manada. Além da questão financeira e da influência ideológica, existe uma outra questão muito importante sobre a imprensa. Nunca houve uma concentração tão grande de incompetentes nas redações. Desconfio que nem mesmo em outros segmentos é possível encontrar tantas pessoas despreparadas exercendo suas funções, muitas vezes em posições de destaque ou liderança. Um bom jornalista deve ser alguém que busca a verdade acima de tudo, inclusive das suas opiniões. Deve ter um interesse genuíno para a informação e pela correta divulgação daquilo que entendeu ou descobriu, e a legítima vontade de identificar e conhecer os fatos por trás dos discursos tem que ser sua principal qualidade. Saber se expressar também é uma característica importante. Falar e escrever deveriam ser itens obrigatórios, mas admito que erros de ortografia e gramática são inevitáveis, tendo em vista a dificuldade do nosso idioma e a péssima educação das últimas décadas. Aqui mesmo, neste trabalho, tenho certeza de que existem centenas ou milhares deles. O problema é que muitos jornalistas que atualmente ocupam imponentes cadeiras das redações não possuem a mínima capacidade de se expressar. Um jornalista que escreve mal, no entanto, não chega a ser um problema tão grave quanto comparado a todos os outros. O maior problema que ocorre entre os profissionais da imprensa, no meu entender, reside no completo desrespeito pela verdade, seja por motivos financeiros, ideológicos ou por puro desinteresse e preguiça. Em uma época em que toda informação passada e presente está acessível a um clique, um jornalista bem intencionado não pode dar nenhuma desculpa para ignorar tantos fatos como ocorre na imprensa brasileira. Com o Google, YouTube, livros online e muitas outras ferramentas bem simples, não dá para justificar o comportamento de manada que guia os jornalistas da nossa grande imprensa. Não dá mais para respeitar um profissional que tem a missão de informar, mas se aperfeiçoa somente na intrincada arte do copy and paste. O pig e o bife. O ditado mais verdadeiro sobre a imprensa é: diga-me quem te paga e te direi quem és. Há alguns anos, alguns blogs financiados pelo dinheiro das estatais criaram a expressão Partido da Imprensa Golpista, ou PIG, para se referir aos grandes veículos de comunicação que, segundo esses lunáticos, trabalham para derrubar o governo que eles defendem, não apenas por afinidades ideológicas, mas porque os sustentam. Como faria um bom psiquiatra, vamos analisar essas alucinações usando fatos para ver se ela se sustenta diante da realidade. Para citar apenas um exemplo, em 1989 foi criado o Foro de São Paulo, uma entidade que reúne praticamente todos os partidos socialistas e comunistas, além de várias outras organizações de esquerda do continente sul-americano. Já na sua fundação, ficou estabelecido que seu objetivo era recuperar o que foi perdido no leste europeu. Durante décadas, o povo brasileiro ficou no escuro com relação a esta organização, seus membros e suas atividades. Mesmo reunindo centenas de entidades, chefes de Estado, ministros e políticos poderosos, a imprensa brasileira não achou que devia divulgar esses encontros, muito menos sua agenda, suas atas e a ação de seus inúmeros grupos de trabalho. Os únicos que tocaram nesse assunto durante todo esse tempo foram o Dr. José Carlos Graça Wagner, o filósofo Olavo de Carvalho, a jornalista Graça Salgueiro, o portal Mídia Sem Máscara e a Rádio Vox. Se não fosse pelo trabalho desses guerreiros, que foram inclusive ridicularizados por divulgar os planos dessa organização gigantesca e poderosa, ninguém no Brasil saberia da existência do FSP. É bem difícil imaginar uma mídia inimiga ocultando o assunto que o governo queria que continuasse no escuro. Não bastasse a clara ausência de notícias contrárias à ideologia dominante nas redações, a deturpação de fatos e a multiplicação de opiniões homogêneas entre diversos pensadores originais, um outro fator, também facilmente verificável, depõe contra a teoria insana da imprensa golpista. Trata-se do dinheiro. Sim, o vil metal que compulsoriamente sai do bolso do cidadão corre solto em direção à imprensa. Lembrando um ex-patrão psicólogo com décadas de experiência. Não existe louco que rasga dinheiro. Por isso fica claro que a loucura nesse caso não está nos pseudojornalistas que vociferam a teoria do PIG, mas naqueles que ainda acreditam nessa balela. Por outro lado, o que certamente existe é o BIF, blogs independentes financiados pelo Estado, responsável por criar e difundir a teoria do PIG.
Assim como um taxista não escolhe o destino, mas pode eventualmente criar uma rota, os membros do BIF não escolhem o conteúdo nem o teor das notícias que publicam, e no máximo decidem sobre a forma que darão a pauta encomendada por seus chefes, que aqui, como em qualquer outro lugar, é aquele que paga a conta. Não acredito em nenhum veículo de comunicação que receba um centavo oriundo do Estado. Como eu trabalhei muitos anos no mercado publicitário, sei que o anunciante sempre tem razão, principalmente o estatal, tendo em vista que empresas públicas sempre pagam tabela cheia para publicar ou veicular seus anúncios e comerciais. Pergunte ao publicitário e verá que isso é regra. Enfim, pig é uma ova. A Lei Rouanet e as consciências em promoção. Como quase sempre ocorre com as benesses estatais, o que no papel parece uma maravilha, na prática as leis de incentivo à cultura se tornaram uma ferramenta política das mais eficientes. Se a imprensa foi enquadrada numa espécie de autocensura que nasce no seu departamento comercial, restava a classe artística mais dispersa e de preferências mais difusas. Para convencer essa gente tão comprometida com a arte, a liberdade, a democracia e a saúde das baleias, é preciso saciar o desejo mais profundo da alma destas nobres criaturas: grana. Nada de repressão ou ameaças. Muito mais eficiente é um montão de dinheiro na peça, no disco, na turnê ou na performance que nem a mãe dele ousou assistir. Em um país onde a opinião de um autor ou cantor sertanejo é tão valiosa, que merece destaque mesmo quando não entende nada do assunto, a opinião dos artistas tinha que ser amestrada de alguma forma. Humoristas a favor. Não há nada mais deprimente do que um humorista puxa-saco. Se um artista qualquer já perde sua credibilidade quando afaga poderosos, o que dizer então dos atos de servilismo vindos de quem deveria esticar os limites da crítica? Outra jabuticaba moderna. Eles estão por toda parte, falam, escrevem, tentam se expressar, mas o máximo de risos que conseguem provocar são os involuntários. O humor praticado no Brasil nos últimos anos, com raríssimas exceções, não passa de propaganda. Deveriam colocar uns avisos. Antes da piada viria um anúncio de uma estatal e no fim uma mensagem rápida. Um oferecimento Lei Rouanet. Trabalho sob encomenda, de acordo com a estratégia dos patrões. Quando um adversário passa a incomodar, miram suas armas para tentar ridicularizá-lo. Nem sempre o ataque produz resultados satisfatórios. A taxa de aproveitamento é pequena porque a criatividade também é. Danilo Gentili sintetizou uma questão muito verdadeira quando disse que achava estranho que esteja no poder a presidente com menor aprovação de todos os tempos, enquanto os humoristas praticamente nem tocam no assunto. O humor precisa de criatividade e esta deriva de uma espécie de liberdade mental, uma disposição para rir de tudo e de todos, até de si mesmo. A liberdade que um artista concede a si mesmo é muito mais importante que a liberdade que o Estado e a sociedade podem proporcionar. Não existe humor onde os limites são colocados pela ideologia do artista. Quando a censura vem de fora, existe solução. Não é fácil, mas a criatividade encontra um atalho, como ocorreu durante o governo militar no Brasil, mas quando é o próprio artista que coloca entraves na sua liberdade criativa, tentando não ferir o seu compromisso com uma ideologia, a chance desse sujeito provocar uma risada sincera é nula. Durante o governo militar, vários humoristas atuaram com enorme criatividade e implacável censor crítico. Nomes como José Vasconcelos, Milô Fernandes, Chico Anísio, Ziraldo, Jaguar, Enfio e vários outros driblavam a censura e com sutileza e originalidade criticavam os costumes e a economia, satirizavam políticos e ridicularizavam direto ou indiretamente poderosos em altos postos do governo. Neste período nasceram o Pasquim, o Salão de Humor de Piracicaba e o FEBEAPA, do Stanislau Ponte Preta, o que prova que a autocensura tem sido muito mais danosa para o humor do que foi a repressão dos militares. Uma pena que muitos dos humoristas que atuavam naquela época hoje decidiram esmagar sua criatividade e abrir mão de sua liberdade por conta de sua ideologia ou em troca de favores do poder. Como sou absolutamente contra toda e qualquer forma de censura, quero mais é que os humoristas a favor tenham espaço, falem, escrevam e mostrem a cara. Assim, eu posso rir à vontade, mesmo que pelos motivos opostos ao que eles acreditam. Afinal, eles servem para alguma coisa. São mestres em proporcionar vergonha alheia e riso involuntário. Diagnóstico e tratamento das neuroses culturais. Todo tipo de doença intelectual, exclusivamente no sentido que emprego aqui, tem relação com o conjunto de fatores que atualmente influenciam e formam um ambiente onde se desenrola o cotidiano de uma pessoa ou sociedade. No caso das neuroses culturais, essa realidade é ainda mais patente e facilmente verificável. Uma série de conjunturas fornece o substrato para o surgimento da loucura. A destruição da educação, da alta cultura e a eliminação do mérito para a qualificação de um artista ou de uma obra são alguns desses fatores. Outros estão ligados às preferências políticas e partidárias dos chamados formadores de opinião,
Isso quando não são simplesmente comprados. O politicamente correto, outro fator de forte influência alucinógena, além de atuar como um vírus mutante que se adapta com muita desenvoltura às particularidades de cada vítima, também mostra-se versátil e poderoso a ponto de originar várias formas de doença, entre elas aquelas que aqui chamamos de neuroses culturais. O tratamento para esse amplo catálogo de insanidades passa pelo básico, ou seja, estudo, sinceridade, doses cavalares de realidade, história, artes clássicas e boas companhias, e morte ao relativismo. Abre aspas, choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes, fecha aspas, de William Shakespeare. Loucuras sociais, ou os amigos do Rivotril. A saúde mental de uma sociedade não pode ser medida de forma precisa porque uma avaliação como essa envolve diversos fatores que não estão necessariamente relacionados entre si. Qualquer análise estará longe de ser um diagnóstico perfeito, mas se é impossível analisar o conjunto, é possível analisar alguns desses fatores que parecem indicar uma loucura generalizada. Observar o comportamento de uma sociedade doente constitui um dos dois passos iniciais no caminho da busca pela sanidade. A loucura social possui uma característica interessante e peculiar. Os próprios sintomas são, ao mesmo tempo, causadores da doença. Repare que cada um dos itens listados a seguir corresponde tanto a algum sintoma de debilidade intelectual quanto a algum elemento causador do mesmo mal. Politicamente correto. De todos os problemas que a sociedade enfrenta, talvez este seja o principal, pois é responsável por quase todos os outros. O politicamente correto, PC, é um conjunto de ideias insanas que parte de princípios imbecis e contou com a ajuda de ignorantes e arrogantes para se espalhar por todas as áreas do convívio social. Ser politicamente correto significa abdicar da realidade, amenizar a verdade com o intuito de agradar uma pessoa ou um grupo delas, a arte de fingir para aprimorar o convívio social. Desde que surgiu, ele avança em todos os sentidos, corrói a linguagem, confunde a percepção, enfraquecendo a inteligência e fragilizando aquilo que ele prometia melhorar, o convívio social. O fingimento como método de controlar a discussão pública, o vitimismo, a glamorização do criminoso, tudo isso deriva em maior ou menor intensidade dos ideais do politicamente correto. Em meu livro anterior, Introdução à Nova Ordem Mundial, publiquei um pequeno texto chamado O Politicamente... Em meu livro anterior, vou repetir, Introdução à Nova Ordem Mundial, publiquei um pequeno texto chamado O Politicamente Correto e os Idiotas. Eis. Utilizar a linguagem como arma psicológica de dominação não é uma ideia nova. Paul Joseph Goebbels substitui algumas palavras e eliminou outras que incomodavam o projeto nazista. Antes, na União Soviética, quando Adolf Hitler ainda sonhava ser artista, Lenin transformou o significado de algumas palavras e proibiu outras tantas. Antônio Gramsci, que aprendeu com Karl Marx, também ensinou a destruir a linguagem como forma de implantação de uma nova ordem social e cultural. E Maquiavel ensinou que o príncipe deve, mais do que utilizar as palavras de maneira conveniente, convencer seu povo a usá-las conforme a sua conveniência. O que estes crápulas sabiam é que quando a linguagem declina, a capacidade de compreensão da realidade diminui na mesma intensidade. Quem não compreende os fatos não pode avaliar, não pode comparar, não pode reagir, mas pode e será manipulado. Essa onda do politicamente correto não é espontânea e não é bacana. É uma ideia satânica criada nos anos 40 e aperfeiçoada nas décadas seguintes por influentes acadêmicos de universidades americanas ligadas aos grupos globalistas. Seu objetivo é destruir a capacidade cognitiva, impondo regras morais contrárias às regras que regem a linguagem e a comunicação das pessoas. Esta técnica psicológica já esteve nos estudos de Ivan Pavlov e foi aperfeiçoada em diversos experimentos controlados por programas governamentais como MK Ultra ou por organismos privados como Tavistock Institute, desde os anos 40 e pelo menos até a década de 1960. Os russos e chineses também estudaram bastante esse assunto e suas ditaduras usaram muitas dessas técnicas. Comprovada sua velhice e a má fé que a originou, passamos então à sua estupidez. Como funciona a destruição da linguagem pelo politicamente correto? Em que consiste de fato esse troço? Consiste na esmagadora maioria das vezes em substituir uma palavra por uma expressão não significante, vazia, ou por uma palavra que possui outro significado. Afrodescendente não é negro. A atriz Charlize Theron é afrodescendente e é mais loira que a Marilyn Monroe. Só aí já dá para perceber como é falha essa substituição. O politicamente correto torna a figura de linguagem como fato, o eufemismo como descrição objetiva. Seus defensores acreditam na ideia de que excluir uma palavra pode eliminar um problema, uma estupidez tão absurda que só uma burrice coletiva sem precedentes pode explicar. Esse patrulhamento na linguagem se enraizou na nossa cultura, na imprensa e até na literatura. Gerou uma nova forma de censura, muito pior, subliminar, rasteira e só fortalece a hipocrisia, a falsidade ou puxa-saquismo. Seguir essa onda idiota que se replica como vírus demonstra insegurança, necessidade de aprovação e incapacidade intelectual. Além de confundir o intelecto e limitar a imaginação e o raciocínio, o maldito politicamente correto ainda traz um problema maior de ordem moral, obriga a mentir.
Você está vendo um gordo, sabe que é um gordo. Gordo no dicionário quer dizer exatamente aquilo que você está vendo, mas para não desagradar os patrulheiros da estupidez, você mente, horizontalmente avantajado. Um exemplo mais sério: quando as palavras que indicam objetos não sensíveis são esquecidas ou substituídas, os conceitos que elas representam vão para o poço de esquecimento já na próxima geração. Conceitos como saudade, misericórdia, compaixão podem desaparecer da vida cotidiana das pessoas por séculos para depois serem restaurados após uma convulsão causada pela repressão desses instintos naturais. E isto é apenas um dos males dessa doença que infesta toda a sociedade ocidental. Eu vejo a burrice contemporânea, que já é histórica, como consequência da destruição da linguagem, um resultado que prova a eficácia de um plano diabólico. A única saída para tomarmos de volta o longo caminho da normalidade é o abandono imediato das regras e doutrinamentos politicamente corretos. Adianto que não será uma tarefa simples ou rápida, pois essas ideias já fazem parte do cotidiano, estão nas leis, nos livros e, o que é pior, estão instaladas nas cabeças das pessoas. As fofoqueiras virtuais. Qual a diferença entre uma pessoa que expõe suas mazelas e da sua família em uma esquina daquelas que postam seus problemas de foro íntimo nas redes sociais? O Facebook, Twitter e outros serviços eletrônicos trouxeram à tona um traço obscuro de muitas pessoas que parecem não diferenciar os assuntos públicos dos assuntos privados. Chega a ser engraçado assistir desavenças particulares sendo tratadas com publicidade inexplicável, mas confesso que depois das risadas sinto o espanto que às vezes custa desaparecer. Pensando de forma mais objetiva, percebo que esse comportamento tão visível nas telas do computador, do celular ou das TVs indica um derretimento da personalidade, uma fragilidade moral que só pode ser explicada pela carência ou desorientação sobre o sentido da vida e das coisas ao seu redor. Se você também acha que a mentalidade fofoqueira, que mistura público e privado e incentiva a superexposição, é uma coisa chata e cafona, olhe com cuidado e verá traços inquestionáveis de loucura. Ativistas. Antigamente diziam que chato era o sujeito que, quando está com tosse, ao invés de ir ao médico, vai ao teatro. Ativista, um eufemismo para chato de galocha, consiste em ser aquele indivíduo que, diante de um problema, nem cogita a ideia de rearranjar sua vida ou visitar um psiquiatra, pensa logo em mudar o mundo inteiro. Os ativistas, não obstante, proliferam feito coelhos, e ao contrário dos bichos peludos de grandes orelhas, esses orelhudos não servem para nada. Atualmente nem é mais possível identificar ou listar todas as espécies de ativismo que infestam a sociedade brasileira e mundial. E mesmo diante de tantos exércitos espalhados por toda a variedade possível e até imaginável de assuntos, com pautas tão divergentes, contraditórias e muitas vezes disparatadas, e mesmo com os financiamentos bilionários, é raríssimo, para não dizer impossível, encontrar algum resultado positivo no ativismo profissional. Como em quase toda forma de loucura social, existem dois lados no ativismo. De um lado, um pequeno grupo de malandros doutrinadores dispostos a ganhar dinheiro e poder criam uma historinha, uma causa, um pano de fundo para disfarçar seus reais interesses. Do outro lado, os doutrinados, um grupo maior e mais heterogêneo que ignora os verdadeiros objetivos, mas vai se tornar caixa de ressonância da historinha e defender a causa com unhas e dentes. As razões do ativista idiota útil são confusas. Podem apoiar a causa por motivos como simpatia, moda ou covardia, e normalmente obedece a comandos que manipulam o hábito rebelde e o espírito de manada que estão no fundo da sua alma. Se todo o dinheiro gasto com ativistas fosse destinado aos nossos verdadeiros problemas, não existiria mais fome, refugiados ou analfabetos no mundo, e ainda daria para tomar umas cervejas com truco. Transtorno de hipersensibilidade. Este tópico é uma espécie de anexo do anterior, na verdade. O transtorno de hipersensibilidade não é a exclusividade dos ativistas, mas como essa patologia ataca pacientes que negociam a indignação, a doença é mais facilmente verificável entre os profissionais da reclamação. Este distúrbio também pode ser analisado como arma estratégica de interesse vital em uma guerra assimétrica. Nestes casos, que costumam representar os principais usos dessa ferramenta, o foco do problema sempre, ou quase sempre, pelo menos, se transfere e torna confusa a compreensão e impossível a solução. Na próxima vez que perceber um exagero sentimental, um coitadismo diante de uma notícia aparentemente banal, procure saber qual a causa que o sensível defende. Quase sempre o resultado da procura vai levar a alguma espécie de ativismo profissional, aquele das ONGs milionárias cujos membros querem mudar o mundo, mas ainda não arrumam as próprias camas. Ativismo gay. O que penso sobre o homossexualismo ou a homossexualidade pode se resumir em algumas poucas questões. Todos são iguais e devem ter os mesmos direitos garantidos. Ninguém deve julgar condutas privadas entre pessoas adultas desde que elas não firam os direitos dos demais.
O que um adulto faz ou deixa de fazer na sua vida íntima não é dar conta de mais ninguém além dela mesma, e se for alguém com alguma religiosidade da sua relação com Deus. Acho que os homossexuais têm o direito de viver do jeito que quiserem, devem namorar, sair, ficar ou conseguir uniões estáveis com as mesmas garantias legais dos heterossexuais. Todos eles têm direito à dignidade, ao respeito e a uma legislação com os mesmos princípios que regem toda a sociedade. Sou contrário, no entanto, ao movimento político organizado que visa obter benefícios para um grupo de pessoas de forma incoerente, injusta e inconstitucional. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, diz o artigo 5º da nossa Constituição. Não é necessário criar uma lei para punir crimes contra homossexuais. Já existem leis para punir quem agride, quem ofende e quem humilha outra pessoa, seja qual for a vítima ou o acusado. Quem se sentir prejudicado pode e deve procurar a justiça da mesma forma que fazem os heterossexuais, os brancos, os negros, os asiáticos, os budistas, os baixinhos, os magrelos ou os taxistas. Para que todos nós tenhamos os mesmos direitos e ninguém tenha privilégios diante os demais, temos que evitar qualquer lei que especifique a vítima. Por pensar assim, algumas figuras já me chamaram de homofóbico. Como diria Narcisa Tamborindegai. Não é uma loucura? Ideologia de gênero. G.K. Chesterton, uma das mentes mais brilhantes dos últimos séculos, disse que um dia ainda teríamos que provar que a grama é verde. Pois é, esse dia já chegou. Nenhum parâmetro é mais objetivo do que o sexo. Um indivíduo, invariavelmente, nasce homem ou mulher. Em 99,9% dos casos, o sexo do bebê é bem nítido. A diferença é clara, objetiva, evidente, escandalosa. Até por isso, não existem dúvidas quanto à objetividade do sexo de um bebê. Mesmo entre os animais, quem entende do assunto sabe se aquele filhote é uma fêmea ou é um macho, e a confusão só ocorre em raríssimas exceções. Esta é uma questão indiscutível e o cotidiano a comprova. Ou será que alguém que deseja iniciar uma criação compra dois indivíduos aleatoriamente sem escolher o sexo de cada um deles? Durante pelo menos 6.000 anos de civilização humana, ninguém teve dúvidas quanto a isso. De repente, uma minoria de pessoas influenciada por ideologias que tratam a realidade como um detalhe inconveniente decide que não existe objetividade na identificação por base no órgão genital. Na melhor das hipóteses, a ideologia de gênero é uma loucura coletiva que só avança devido à gritaria e ao vitimismo que ataca quem discorda, pregando neles o rótulo de homofóbico e preconceituoso. Na pior, é uma artimanha que visa destruir os parâmetros que regem a normalidade com o intuito de criar uma nova sociedade inteiramente baseada em princípios subjetivos. Um raciocínio torto como acreditar que o sexo é uma construção social leva a contradições que vão embaralhar toda a sociedade. Só para citar um exemplo que mostra a loucura que é esse troço, como faremos com as cotas para mulheres no parlamento, essa outra loucura recentemente aprovada. Se um indivíduo pertence ao sexo que ele alega ter, como evitar que um homem afirme ser mulher para ocupar a vaga? Não se trata de ser contra, a favor ou indiferente aos direitos homossexuais. Não se trata de preconceito ou coisa parecida. Não é preciso um profundo raciocínio para perceber que a ideia de que o sexo é uma construção social padece de qualquer substância pertencendo à categoria da insanidade pura e simples. Bom, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui, tá? Eu vou continuar a ler este livro no próximo vídeo. Tá? No próximo vídeo, certamente, eu irei finalizá-lo. Então é isso daí, pessoal. Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui e até a próxima.